sou o Chico e sou um assistido da Fundação Marieta Gaio. Para Jesus, para socorro ao próximo. Aniversário que se dará em 14 de março de 1932. Para falar desse acontecimento, tenho necessidade de gastar alguns minutos para descrever como foi o meu encontro com o senhor Manuel Jorge Gaio, o emérito fundador da Fundação Marieta Gaio, o que aconteceu depois de acontecimentos que preciso registrar sem qualquer ideia de pretensão pessoal, mas sim com a minha sinceridade, com os meus sentimentos de coração. O ano de 1931, para a nossa família, para mim próprio, assinalou dois acontecimentos que não podem sair da minha memória. A morte da minha segunda mãe, Dona Cidália Batista Xavier, em 19 de abril de 1931, que deprimiu profundamente meu pai, que passou a sofrer de um reumatismo crônico, incapacitado de deixar o leito. E em maio, eu me tornei funcionário extranumerário da Inspetoria Regional de Fomento da Produção Animal em Pedro Leopoldo, repartição subordinada ao Ministério da Agricultura. Condição de extranumerário e significava sem qualquer direito à continuidade da função que eu exerceria. Nessa ocasião, meu pai mostrou problemas de saúde que o impossibilitava de sair do leito, e eu me vi na obrigação de assumir o lugar dele na condução da família. Já 3 irmãs do segundo casamento de meu pai, filhas de Dona Cidália, das quais 2 ainda estão em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Combinei com elas que nós nos reuniríamos para pagar as despesas da casa, já que meu pai estava incapaz. Chamam-se Lucília Xavier Silva, hoje viúva do compositor Pacheco Silva. Neuza Xavier Leroy, esposa do senhor Alberto Leroy, e falecida de misterioso problema do baço em 1951.
E a terceira irmã que se propunha a cooperar comigo é Dona Cidália Xavier Carvalho, hoje viúva do senhor Francisco de Carvalho, morando em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Reuníamos os nossos vencimentos pequenos e pagávamos, como era natural, sem qualquer sacrifício, pois era um dever substituir nosso pai na frente das despesas familiares. Elas passaram a trabalhar na fábrica de fiação e tecelagem, antigamente chamada Fábrica da Cachoeira Grande, e hoje funcionando com outros títulos. Neuza faleceu em 1951, mas Lucília e Dália, hoje viúvas, continuaram a cooperar comigo e nós estávamos alertas quanto às despesas que se anunciavam. Não faço autobiografia, seria muito desagradável falar de semelhante propósito numa associação que eu distingo com os meus melhores sentimentos, a Fundação Marieta Gaia. Nesse tempo, 1931, começamos a lidar com as mensagens dos amigos espirituais. Enviamos-las ao senhor Manuel Quintão, então diretor da Federação Espírita Brasileira. E ele, entusiasmado, nos pedia para ir enviando as mensagens em seguida. A esse tempo, encontramos uma benfeitora, a professora Dona Zenite Bahia. Num encontro casual comigo, falou comigo se eu estava lidando com propósitos de publicidade, seria interessante que eu fizesse um estudo de análise lógica da língua portuguesa. Para isso, ela se oferecia, prestimosa e benevolente, a me ajudar no espaço de 3 meses, em todas as tardes, das 5:30 da tarde às 7:30 da noite, num curso gratuito, em que ela me poria no conhecimento mais profundo da língua portuguesa, já que eu não havia encontrado pessoa alguma que pudesse me ajudar na obtenção de uma bolsa de estudos em colégio de ensino superior.
Dona Zenite Bahia, cuja personalidade está em meu reconhecimento em Teresina, me recebia na sua própria residência, a Rua Comendador Antônio Alves, e me administrava conhecimentos de análise lógica do português, para que eu mesmo pudesse, de alguma forma, criticar as páginas que eu recebia. No Rio, nosso amigo senhor Manuel Quintão se incumbia de receber o material que eu lhe mandava. Começou a se formar o primeiro livro da nossa mediunidade, intitulado Parnaso de Além-Túmulo. Devo essa homenagem à Dona Zenite Bahia, hoje na vida espiritual, porque sem o concurso dela eu estaria sentenciado a erros de toda sorte naquilo que saía de minhas mãos. Porque, naturalmente, o médium não pode deixar de ser um auxiliar para aqueles amigos que lhe usufruem as faculdades. Acontece, porém, que a 19 de fevereiro de 1939, desencarnou o meu irmão José Cândido Xavier, que era um auxiliar prestimoso para todas as nossas tarefas, deixando esposa e 2 filhos. E passaram a residir junto de nós. Tudo seguia naturalmente. Do Rio, o senhor Fred Figner, que foi um benfeitor da comunidade, um homem de alto espírito, de beneficência, me mandava, ao saber que eu lutava com dificuldade, me mandava um corte de casimira anualmente, mas eu não tinha recursos para mandar semelhantes doações para a alfaiataria, a fim de modelar roupas para mim. Nesse sentido, menciono 2 pessoas que Pedro Leopoldo, que sempre estiveram ao meu lado, no caso da apresentação, o Dr. Roberto Belisário, profundamente humano, me doava as suas roupas usadas. Dona Cefisa Viana guardava para mim as roupas usadas do seu filho, Dr. Astor Viana, professor respeitado em todas as fileiras
sociais do Estado de Minas. Falo desses amigos porque não os considero mortos. Considero que eles devem usufruir uma vida melhor do que a nossa, em plano superior, e peço a Deus que os recompense pelo bem que me fizeram. Tendo acontecido a morte, o falecimento do meu irmão, José Cândido Xavier, em fevereiro de 69, em 1942, faleceu meu irmão Raimundo Cândido Xavier, deixando também viúva e 2 filhos. Ficaram, a princípio, praticamente conosco. A situação era muito difícil, mas a fé em Deus e a confiança na proteção de Jesus me impediam qualquer queixa ou qualquer pedido, fosse a quem fosse. Em Pedro Leopoldo ainda existem minha irmã Lucília Xavier Silva, minha irmã Cidália Xavier Carvalho. Podem identificar as minhas palavras. Outra pessoa que me ajudava com roupas usadas era o meu cunhado, Lindolfo José Ferreira. Lindolfo José Ferreira, cuja filha, Dona Lúcia Ferreira Gonçalves, reside também em Pedro Leopoldo, a rua Comendador Antônio Alves. Devo a esses benfeitores as roupas que me faltavam para comparecer num escritório onde eu tinha deveres todos os dias e que devia me apresentar com a decência possível. Com a morte, porém, do meu irmão, Raimundo Cândido Xavier, a nossa situação se agravou. Era muito difícil. Naturalmente, a comunidade de Pedro Leopoldo estaria atenta às nossas necessidades, se isso fosse possível, tornar público. Mas a pobreza e o sofrimento se acanham também de se apresentar perante a vida pública.
E a morte do meu irmão, Raimundo Cândido Xavier, nos trouxe um aumento grande de despesas. Eu estava pronto a pagá-las, como acontece num caso desses. Assumir todas as responsabilidades em confiança de firmas e amigos que cooperaram no funeral. Mas me vi com uma dificuldade muito grande, porque era uma dívida de mais ou menos 800 cruzeiros. Para nós, uma fortuna inatingível. Sentindo-me em dificuldade, lembrei os cortes de Casimira que o Sr. Fred Figueiredo me enviava. E de momento me lembrei que podia usá-los para pagar as despesas do funeral. Levei então os 4 corpos de Casimira. Aí a alfaiataria do Sr. Gerson Barbosa Chaves, que também já partiu desse mundo, mas perfeitamente lembrado na cidade de Pedro Leopoldo, na qual eu nasci. Tomei os 4 corpos de Casimira e achei justo pagar o funeral de meu irmão com o produto dessas fazendas. Cheguei à alfaiataria. O senhor Gerson estava confabulando com um senhor que ele me apresentou, mas cujo nome eu esqueci. Eu então perguntei a ele se ele podia comprar aqueles 4 cortes. E ele, percebendo que eu estava em dificuldade para pagar o funeral do meu irmão, se prestou logo a examinar o material que eu levava e propôs que cada corte valia 200 cruzeiros e que ele estava pronto a pagar essa importância. Os 4 cortes seriam 800 cruzeiros. Justamente a quantia que precisava para o pagamento do funeral. O senhor que estava conversando com ele escutou a minha petição, prestou muita atenção, e depois que eu saí, segundo comunicação do mesmo senhor Gerson Barbosa Chaves, que me contou, esse homem era representante de uma firma do Rio de Janeiro. E era espírita cristão, conhecia o senhor Fred Figueiredo e se propôs a encontrar algum amigo que pudesse me ajudar na situação difícil em que eu me encontrava.
Nesse ponto, um senhor me disse assim: mas e os livros? Os livros não te dão nada? Eu disse assim: não, os livros pertencem às editoras e sou eu que mais me regozijo em vê-las crescendo, pouco a pouco, e espalhando esses livros que eu prometi ao espírito do nosso amigo Emmanuel tudo fazer pela graça de Deus e não pelo dinheiro. As editoras são benfeitoras nossas, pelo muito que elas fazem, atendendo a leis que são promulgadas para o comércio, atendendo a empregados, atendendo a tantos deveres que nós só temos que lhes beijar as mãos e agradecer a esses editores o amor com que eles se consagram a espalhar esses livros, como vem sendo feito até hoje. As lutas não pararam em torno deste pobre servidor. Em 1959, eu completei o tempo de preparação para a aposentadoria. Meu chefe, nesse tempo, era o Dr. Darwin. Muitos fatos sucederam, mas sempre compreendi que a luta é o clima de quem trabalha e de quem confia em Deus. Vim para Uberaba, deixo de mencionar muitos fatos para não cansar os que me ouvem. Vim para Uberaba, onde desfruto da bondade protetora dos nossos amigos Dr. Eurípides, Humberto e Gino dos Reis, que me tratam na condição de pais, como se eu lhes fora filho. O tempo passou sobre muitos fatos. Cansaria aqueles que me ouvem se me detivesse em todos os pormenores. Mas nós estamos aqui para felicitar a Fundação Olleta. Meu encontro primeiro com o senhor Manuel Jorge Gaio foi no momento em que dois amigos me levaram até o Rio e eu pude ficar 2 horas com o casal e a filha deles, Dona Maria, chamada Dona Mariazinha Caio Cepeda.
O nosso amigo Jorge não estava presente na hora, mas me trataram muito bem, como se isso fosse um filho. Me tiraram qualquer espírito de receio de estar dando prejuízo àquela fundação maravilhosa. E eu continuei recebendo o amparo da Fundação Marieta Gaia. Voltei 2 vezes ao Rio para conhecer Dona Marieta e estar mais perto do senhor Manuel Jorge. Sempre me trataram com o máximo carinho e uma maior atenção. Em 1951, eu passei por uma cirurgia no Hospital São João Batista, de Pedro Leopoldo, sob a direção do Dr. José de Carvalho. Quando eu estava pensando como eu iria solucionar o problema das minhas despesas, chegou o Jorge, o nosso querido amigo Jorge Manuel Gaio. Chegou, fez questão de me abraçar, soube, havia sabido do problema da operação, conversou com a direção do hospital, pagou todas as minhas despesas. Eu então estou aqui, agora aos 87 anos. Não estou triste, nem me sinto uma pessoa envelhecida. Me sinto com muita coragem e com muita alegria de viver, porque se eu, com a graça de Deus, trabalhei pela graça de Deus, eu tenho tido todos os socorros de que eles têm necessidade. O Jorge Manuel Gaio, depois da confidência do amigo que estava na alfaiataria do senhor Gerson Barbosa Chaves, me escreveu que ele havia fundado uma instituição, sobretudo para auxílio ao próximo, e teria satisfação em me ter como assistido da Fundação Marieta Gaio.
Começou então aí a minha alegria, porque ele me mandou com essa carta um cheque de 200 cruzeiros. E eu, com minhas irmãs, ganhava muito pouco. Começou assim a minha vida com a Fundação Marieta Gaio. Sempre eu, como devedor, mas devedor agradecido. Em 1989, fui visitar o nosso Jorge. Conheci ao lado dele o Dr. Cláudio Blum. Havia receitado para ele uma aplicação de um material chamado nebulina. Eu me lembro muito bem. Isso foi em março de 1989. Mas estive apenas poucas horas, porque nunca dispus de muito tempo para qualquer excursão. Nessa ocasião, Dona Marieta, tempos antes, me pediu que chamasse Dona Nair, por Nair Gaio, que ela tinha essa moça como filha. Tive a oportunidade de conhecer Dona Nair. Deixei o Jorge ainda adoentado, mas com esperança, com fé em Deus. Ele me olhava muito significativamente e eu compreendi que ele notou que para eu sair de Uberaba e ir visitá-lo seria por um motivo muito sério. Foi nesse ano que ele partiu. Antes, porém, devo dizer, fui acometido de uma prostatite muito séria, considerada até como câncer. Fui a São Paulo, me submeti a tratamentos. Jorge, Caio e Dona Nair, sua companheira, me serviram de todo jeito. Me acompanharam no hospital, sendo que no hospital eu pedi a uma amiga do Rio, porque minhas irmãs haviam constituído família e não podiam me ajudar. Essa irmã e amiga é Dona Susana Maia Mozinho. Dona Susana se prontificou a me acompanhar e foi a minha enfermeira durante 12 dias em que estive internado. Jorge e Dona Nair, como sempre, velando por mim. E por que não dizer, pagando aquilo que eu deveria pagar. Hoje, em que felicito a Fundação Marieta Gaio
pelos 65 anos de trabalho e de beneficência, de fé em Deus e de abnegação em favor do próximo. Data que será a 14 de março deste ano, lembrando a fundação a 14 de março de 1932. Eu então lembro esses benfeitores. Eu que estou começando a sentir a vida espiritual, porque aos 87 anos nós não podemos nos enganar com quanto eu queira viver e continuar trabalhando. O serviço realizado está feito. O serviço que os espíritos amigos queriam estar nas editoras. Eu não tenho nenhum compromisso financeiro. Eu não tenho qualquer expectativa de recompensa. Estou aqui nesta confissão para dizer que eu não sou o Chico das reportagens, que eu sou um assistido da Fundação Marieta Gaio. Que eu devo à fundação na pessoa agora de nossa estimada presidente, Dona Nair Gaio. Eu devo todos os recursos de que eu queira dispor, porque a fundação não me esqueceu e nem me esquece em tempo algum. Com isso não quero dizer que alguém me tenha esquecido. Quem sou eu para ser lembrado? Eu não sou pessoa alguma com essa pretensão. Eu estou falando com muita alegria, com muito sentimento de gratidão, a começar da pessoa de nossa presidente, Dona Nair Gaio, até os últimos beneficiados. Sou assistido da Fundação. Eu sou irmão daquelas senhoras que vão buscar alimento diariamente nesta casa de bênçãos. Eu sou irmão das vovós que estão lá internadas. Eu sou irmão daqueles necessitados, às vezes, que se sentem desamparados em meio da noite, aos quais os nossos irmãos Kleber Cruz e Hércules Correia Torres, com mais os companheiros, levavam e levam os alimentos de que eles necessitam. Eu sou assistido, que dá parabéns a essa mãe maravilhosamente magnânima e à Fundação Marieta Gaio, e agradeço a nossa irmã e benfeitora, Dona Nair Gaio,
tudo que ela tem feito em meu benefício. Agradeço ao irmão Kleber Cruz e à Dona Maria Célia Cruz a bondade que me dispensam. Aos irmãos Sr. Wilson Lopes e Dona Maria, que tanto me honram com o cuidado que me dispensam. O senhor, a senhora Zoé Thompson, ao nosso amigo Saldanha Marinho, ao nosso amigo Arthur da Silva, ao nosso irmão Adriano, à nossa irmã Ângela Moreira, que ficou como depositária, do nosso Glauco Moreira, recentemente chamado à vida espiritual. Sou devedor ao nosso Hércules Correia Torres e a sua esposa, Dona Isa Torres, a nossa irmã, Dona Zurete Muniz, a nossa irmã, doutora Gisele Bittencourt, ao nosso amigo, senhor Henrique Magalhães, e aos nossos companheiros de sempre, doutor Cláudio Brum, e a sua esposa, também médica, doutora Sônia Brum, que eu respeito e admiro muito. A esses amados amigos, o meu abraço desta hora. O nosso amigo Eurípides colocou os elementos no gravador para que eu fale, e eu falo. Por último, Fundação Marieta Gaio, que os nossos benfeitores da vida maior te concedam todos os recursos para continuar em sua nova missão. Bendita seja a nossa presidência, Dona Nair Gaio, e todos esses companheiros que eu acabo de mencionar. E por último, eu peço a todos que me perdoem se eu não falei suficientemente claro da minha gratidão, mas deponho o meu coração nas mãos da Dona Nair Gaio e de todos os companheiros que trabalham na Fundação. E com todos termino a minha saudação, o meu agradecimento com essas palavras.